Glória a Deus, gente! Amém! Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá, pessoal, se conectar à nossa live de hoje. Olha, sou o primeiro a entrar, que coisa boa. Tá eu aqui, o Henrique, hein? Isadora, é isso aí, Maria Helena, já entraram. Maneco já está conectado, gente. Glória a Deus, nosso querido Manuel Dias. Hoje teremos a live poderosa com ele, viu? Isso aí, gente. Vamos se conectando aí. Nossa querida Luciene, Luiz, nosso querido médico Luiz, doutor Luiz está fazendo um trabalho belíssimo na Unimed e também coordenando sua equipe nesse combate à Covid-19. Isso, João, Maria. É isso aí, gente. Glória a Deus. Vamos se conectar. Amém. A paz do Senhor Jesus, isso mesmo, Maria Helena. Graça e paz. Amém, Luciene. Vamos se conectando, gente. Glória a Deus. Nós temos a satisfação hoje de receber nosso querido Manuel Dias, professor do Rema, professor da Escola de Ministros, membro da diretoria do Ministério Verbo da Vida, um irmão querido nosso, que esteve conosco aqui, foi demais, foi bênção demais. Glória a Deus. Irmã Cecília, nosso querido Carlos. Amém, gente. Glória a Deus. É isso aí, vamos receber a porção da palavra do Senhor hoje. Amém, no finalzinho de tarde. Glória a Deus. É sucesso, é isso mesmo, Carlos, um sucesso. A paz, gente. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, queridos. Graça e paz, nosso querido Simon, né? Acho que é Simon, não sei. Shalom, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá, gente. Ô, glória. Dando alguns avisos, queridos, aqui, enquanto você vai entrando aí, compartilhando com pessoas. Hoje, nosso culto, nossa super quinta, nosso culto online, às 19h30. Se conecta pelo nosso canal no YouTube e também pelo Instagram da igreja. E lembre-se de dar o seu like, compartilhar com outras pessoas. Aleluia. Ative também o sininho no canal do YouTube para que você sempre seja notificado quando chegar um vídeo novo. Amém? Super quinta hoje, 19h30, nosso culto online. Será poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso aí, gente. Nosso querido Maneco já está dizendo boa tarde a todos. Vai respondendo a ele. Amém? Aleluia. Lembrando das nossas lives. Amanhã, nossa live às 17 horas será com o nosso querido mestre Carrombé. Estará conosco, ministrando a palavra de Deus para todos nós. Então, se liga amanhã na nossa live, às 17 horas, com o nosso querido Carrombé, nosso mestre querido. Tão carinhosamente a gente chama ele assim. Amém? E no sábado, às 17 horas, com a nossa querida Bianca, esposa de Esdras, lá da Alemanha. É presença internacional, gente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Isso, vamos se conectando. Teremos uma boa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Isso, gente. Vai convidando as pessoas. Vamos convidando as pessoas e eu vou dando meus avisos aqui. Daqui a pouco nós vamos colocar Manuel Dias ministrando a palavra do Senhor para nós. Aleluia. O objetivo dessas lives que nós estamos fazendo de segunda a sábado, tivemos também no domingo, pela manhã, uma especial com Janaína. O objetivo nosso é alcançar as pessoas de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis. Nós começamos a fazer por isso, para que Deus nos direcionou a fazer isso, né? Para que o povo possa ser abençoado com a porção da palavra de Deus. E tem sido uma bênção. Então, peço a você que compartilhe com pessoas que moram na cidade de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, para que eles recebam a boa palavra de Deus. Amém? Essas lives tomaram uma proporção gigante. Estão alcançando até fora do país e também em outros estados brasileiros. Glória a Deus. Amém, né? Mas lembrando que o nosso objetivo é local. E eu, como pastor da igreja local, é uma forma de estar trazendo até você alimento, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, nesse período que nós estamos passando por essa crise. No nome de Jesus. Amém?
Então compartilha com pessoas que moram em Resende, no nome de Jesus, Itatiaia, Porto Real e Coatis, para que elas sejam abençoadas e alcançadas. No nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Shirley Rocha, nosso querido Rocha, voz de trovão. Amém, homem de Deus. Vamos lá, gente. Vamos conectando. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas têm compartilhado que às vezes estão assistindo essas lives, às vezes de noite, de madrugada, né? E também no outro dia, e como tem sido abençoado. Nós estamos disponibilizando esses links, passando para todo mundo. A paz do Senhor, Shirley. Amém. Obrigado aqui. Ela diz, paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Deus é bom. Shalom de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu vou fazer a oração e vamos conectar nosso querido Manuel Dias para ele ministrar a palavra de Deus para nós. Pai, no nome de Jesus, eu te rendo graças. Obrigado, Pai, por esse tempo tão gracioso e tão maravilhoso de podermos ouvirmos a sua palavra. Sua palavra, Senhor, aleluia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é alimento do nosso espírito. E no nome de Jesus eu oro para que sejam iluminados os olhos do nosso coração e entendimento, para ouvir a boa e poderosa palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém! Vamos conectar agora nosso querido Manuel Dias. Você me avisa já. Glória a Deus. Olá. Meu querido. Graça e paz. Graça e paz. Como é que está a família? Como é que você está nesse tempo aí de confinamento? Tudo bem, graças a Deus. Sempre a gente que tem essa aliança com Deus, estamos guardados por essa paz que é sem par, né? Não tem comparação a paz de Deus nos nossos corações. Boa tarde para todos, que bom podermos estarmos juntos, rever alguns irmãos, né? Quer dizer, vocês estão me vendo, eu só estou vendo aqui o nome de tanta gente passando. É verdade. E às vezes sinalizando para a gente, falando coisas. Isso mesmo. Mas, querido Manuel Dias, como eu te falei, né? Esse é o momento para você compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração e abençoar Amém. todas as pessoas que estão conectadas e as que irão ver depois. Amém? Eu Sim. quero deixar você à vontade. Fique à vontade, querido. Amém? E seja a Amém. boca de Deus para nós. Aleluia, graças a Deus. Então, é bom saber que a distância física não está nos impedindo de, durante esse tempo, sermos igreja. Eu creio que está caindo pesadamente sobre nós a consciência de que o prédio é simplesmente o lugar que a gente se reúne. Mas tem sido uma revolução dessa distância, dessa comunhão, dessa conexão. Eu diria até que ela está mais intensa durante esses dias, né? Onde a gente está podendo romper os limites, né? E por um instrumento da tecnologia, podermos estar conectados e ministrando uns aos outros. Eu tenho sido grandemente abençoado, como tenho também participado de algumas lives, de aulas que a gente também preparou para o Rema e tantas outras coisas, e o fortalecimento está sendo maior. Além do tempo que está sendo tão disponível e podemos ler mais, ouvir mais, orar mais, e não deixar que o medo, que a intimidação, que a circunstância nos paralise, nem venha nos abater. Pelo contrário, entendo que tanta coisa que a gente recebeu ao longo do tempo vem para cumprir aquilo que Paulo declarou em Efésios capítulo 6. Eu queria, se você tiver com sua Bíblia lá, queria tocar um pouquinho nessa escritura. Eu, por uns 3 anos, eu estive estudando sobre Efésios 6, inclusive aquele livro que nós temos amado para o combate, o livro do Rick Renner. E durante esses dias eu voltei a tocar nesse assunto, numa das nossas escolas dominicais, nesse domingo passado. E isso está muito forte no meu coração, né? Por muitos anos a gente colocou muita coisa para dentro. E quando Paulo ensina sobre a armadura de Deus, ele diz algo interessante. Tomai, portanto, verso 13,
toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então chegou a hora de testar a estrutura que nos foi colocada para dentro por tanto tempo, né? Eu gosto de dizer em alguns momentos que uma estrutura só é testada, vamos pensar numa edificação, num prédio, no fundamento de um prédio, ele é testado quando o peso é colocado em cima e ele não se abala. Então, Paulo diz assim, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Num certo sentido, né, tem uma circunstância ao nosso redor. Mas o bom é que guardados nessa armadura, nessa blindagem, que é a palavra de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus, o andar com Deus, o viver no Espírito, né, a comunhão com os irmãos, e também nesse texto é algo muito curioso. No verso 10 ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu penso em algumas ordenanças da Bíblia, algumas são individuais, mas outras são coletivas. E esse aspecto coletivo, corporativo, ele é muito saudável, porque um põe 1.000 para correr, mas 2 põe 10.000. Eu creio que, enquanto alguns estão sucumbindo, nós que podemos nos fortalecer um ao outro e sabemos vigiar o que fala aos nossos lábios, ao invés de falar medo, incredulidade, pavor, desespero, a gente fala esperança, fala fé, fala Deus entrando no cenário, mudando as coisas, fala aquilo que o salmista diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, essa consciência de Deus, ela é muito poderosa. E, além de ela ministrar paz, ela vai trazer um ambiente onde Deus pode se mover exatamente como Ele é. E quando eu penso nesse verso 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós, igreja, corporativamente, individualmente, nos conectamos com o trono de Deus e com Jesus que está no trono. Eu nem ia falar isso, mas está vindo no meu coração, eu vou falar. A gente fala pelo que vem, por inspiração. Em 2001, eu estava numa jornada em algumas ministrações na cidade de Natal, e eu recordo que eu peguei naquele fim de semana, era mês de janeiro, e eu tive o desejo de ficar mais uma segunda-feira lá, mais um dia. E naquele dia que eu fiquei, eu lembro que eu estava na casa do pastor Marquinho, tinha um lugar à parte, que não era na casa, era um primeiro andar, em cima da garagem, e que era bem separado da casa. E naquele dia eu fiquei mais aquele dia, e tomei aquele dia para ler, estudar, orar. E lembro até que o pastor Marquinhos fez uma boa peixada. Ele sabe fazer uma peixada gostosa, viu? E quando a gente almoçou, passou um tempinho, eu voltei para o quarto, eu deitei. E quando eu deitei, eu tive uma experiência de um arrebatamento. Eu deitei e um vento muito gelado, mas era mais gelado do que o natural, me envolveu. E eu lembro quando eu fechei o olho, eu não estava mais naquele quarto, eu estava na dimensão do reino espiritual. E quando eu tomado naquela dimensão, eu vi um ambiente, um clima de coisas que faziam parte dos últimos dias. Eu não estou dizendo da tribulação, mas dos últimos dias da igreja. Isso foi em 2001. E quando eu fiquei olhando, percebendo aquelas coisas, né, de a terra sendo abalada, intimidações acontecendo, eu recordo que aquele mesmo vento que me puxou, ele também começou a me levar a sair como quem sai do chão. E eu comecei a voar, literalmente. E eu lembro que teve um momento como quando você passa de uma divisa de um estado para outro, não tem um limite, né? Uma fronteira, chama de divisa, fronteira de país para país. E eu lembro exatamente quando eu passei de um limite e aquele pavor não existia mais, mas existia uma paz que excede todo entendimento. Eu comecei a voar, eu comecei a ouvir coisas no espírito, eu comecei a ouvir canções no espírito e aquilo foi muito forte. E eu subia e cheguei numa montanha muito alta.
quando eu cheguei naquela montanha, né, tinha como que uma nuvem, uma luz, e eu sabia que era a presença de Deus, o trono de Deus, e Glória a Deus. eu não vi Deus, Jesus, literalmente, assim, fisicamente o corpo. Mas eu lembro quando eu vi as duas mãos saindo de dentro daquela nuvem. E passou algumas 2 semanas depois disso, o livro de Abacuque, no capítulo 3, fala dessa visão. Eu disse, meu Deus, eu já tive nesse lugar. E quando eu vi aquelas mãos, saíam como que raios de luz, como se fosse uma cachoeira de luz, com relâmpagos. E aí o Senhor falou para mim naquela visão que o corpo de Cristo precisava estar conectado com o Senhor no trono. Mesmo estando aqui na terra, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Aleluia. aquela experiência que eu estou compartilhando aqui agora, 19 anos depois, me dá o entendimento de Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, mesmo num mundo onde o diabo ainda opera, onde as circunstâncias ainda existem, eu quero te dizer que há um lugar em Deus onde vamos permanecer inabaláveis, onde a fé, Aleluia. onde a revelação de cada peça daquela armadura vai nos proteger, nos resguardar, nos manter, né, dentro de Deus. Tem um texto lá em Judas, Judas é só um capítulo, verso 3, e diz assim aquele texto, que nossa vida está oculta em Deus. Irmão, eu quero te dizer que tua vida está oculta em Deus. E se você ainda não é nascido, se você nasce de novo, sua vida está oculta em Deus. E aquilo que eu experimentei, deixa eu te dizer, está acessível para você, fortalecido com o próprio poder de Deus, de maneira que aquele poder de Deus que flui das mãos do Senhor lá no seu trono, ele está vivo, ele não está morto. Ele expressa a imagem do Deus vivo, ele é a fonte. O livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Há um poder que nos sustenta. E isso faz jus com o que diz Romanos no capítulo 1, que diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Deixa eu te dizer, nós não estamos com mais uma filosofia, com uma axiologia dos homens, com uma coisa inventada, né, por cabeça de homens, não. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é Deus vindo para nós. E Deus está dizendo, eu tenho um lugar de proteção, é dentro da minha armadura, é no meu filho Jesus. Você pode atravessar circunstâncias, você pode vencer desafios, você pode permanecer inabalável, mesmo tendo a tempestade ao seu redor. Jesus não disse que não ia ter tempestade. Quando ele falou sobre a casa edificada na rocha, ele deu a entender. Mas o problema de muitos é tentar se preparar no dia da tempestade, né? Querer colocar o telhado da casa, a tempestade caindo. Então, viver uma vida preparada ou estarmos com diligências espirituais em dia, mesmo vindo o dia mal, a gente permanece inabalável. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para um lugar onde você vai permanecer inabalável. Glória a Deus. O Salmo 91 diz, 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. A mensagem, a palavra da fé, ela não recebe o problema. A palavra da fé, ela se posiciona e se guarda no poder de Deus. Eu declaro que você vai ativar o poder de Deus mediante a revelação de tudo que Deus tem para nós na nova aliança. Se eu olhar para o natural e me mover no natural, eu vou colher o natural. Mas se eu olhar para Deus e me apoio no poder de Deus, deixa eu te dizer, a gente vai ver coisas que pareciam que eram somente nos dias do Velho Testamento. Deus está dizendo me manifestar. Aquele que anda na minha palavra, aquele que anda em fé, aquele que tem a minha palavra, guarda os meus mandamentos, eu vou me manifestar para ele. Eu e o Pai viremos e nos manifestaremos para ele. E pensando, podemos tomar um tempo aqui para falar sobre a armadura de Deus.
eu te inspiraria a você ler esse livro. Eu vou ver se eu consigo o meu aqui para mostrar para você. E esse livro é muito curioso. Rick Renner foi muito sábio, colocando verdades, entendimentos, né, sobre cada peça da armadura de uma forma muito inspirada, muito iluminada, muito completa. Né? De uma forma geral, o livro fala muito bem sobre guardar os pensamentos, guardar a mente, sobre ter a mente renovada. Né? A parte do capacete da salvação, eu acho que eu li umas 10 vezes. Que eu lembro que eu li 2 vezes em inglês, depois li outra vez em português, depois ouvi em português, depois digitei todinho, porque eu queria aprender a risca, linha por linha, né? E é muito forte que ele fala sobre guardar a mente, o que é o capacete da salvação. Mas eu queria enfatizar um pouquinho sobre o escudo da fé. Gente, é possível agradar a Deus. Essa armadura tem uma parte que se chama o escudo da fé. E esse escudo, o próprio Paulo narra, você pode ver depois em Efésios 6, que esse escudo ele tinha uma propriedade de proteger o soldado romano, né? E Paulo faz um paralelo espiritual, de que vinha dardos inflamados do maligno. Não só eram dardos, não só eram flechas que eram lançadas, né? Para cima do soldado, mas eles vinham com algo incendiário, né, como que um óleo, uma gasolina, e aquilo causava um incêndio, poderia trazer mais transtorno, até destruição. E aquele escudo, ele era curioso, porque ele era encharcado com óleo e com água. Ele era untado, porque ele era feito de couro com madeira. E ele precisava ser untado para o couro não ressecar e precisava ser umedecido. E quando as flechas vinham incendiadas e batiam, ou seja, o escudo protegia, resguardava a vida do soldado. E eu lembro que uma temporada ensinando sobre a armadura ela protege a integridade do corpo, mas o escudo protege uma outra esfera, um outro raio de dimensão ao redor daquela pessoa. Então, nós precisamos ativar a nossa fé. E a fé é ativada pela palavra. Algo curioso que nós vemos, né, nesse ensinamento sobre o escudo é que o escudo ele era apoiado no cinto. E se você voltar no ensinamento de Paulo, o cinto fala da verdade da palavra atrelada à nossa vida. Então, nós só vamos ter esse escudo ativo se nós tivermos a palavra em nossas vidas. A fé vai ser fruto mesmo da palavra. E podemos conferir isso com o que nós temos em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra tem o poder de nos guardar e de nos levar a uma fé mais ousada, uma fé que, nesse aspecto da armadura, nos fala de uma proteção que vai vir, um livramento que vai vir por causa da palavra e da nossa ação nos resguardando. Então, eu declaro que você vai se manter guardado na palavra, né, o poder de Deus ativo te livrando. Agora, ainda pensando um pouquinho sobre o escudo da fé, eu vou usar alguma coisa que acontece no natural. A gente vê um carro da polícia, normalmente eles andam de 2, de 4 ou de 2 carros. Por quê? Por causa do princípio de um dar cobertura ao outro. Se for 2 soldados andando, né, eles sempre andam resguardando a vida do outro. E o Efésios 6,10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse tempo, uma live dessa, onde temos aí um grupo de pessoas ouvindo, que ainda vai ouvir, gente, é como se a gente estivesse se protegendo. E eu não sei se você já viu, já percebeu, né, esses dias de Páscoa, está passando muito filme aí da Paixão de Cristo, do contexto, e a gente vê algumas cenas de soldados romanos, e eles andando sozinhos, com o escudo e tal, né? Mas acho que anteontem, um filme chamado Ressurreição. E no começo daquele filme tem um combate lá dos soldados e eles formam
uma formação militar que chama tartaruga. Em inglês é tortoise. É que quando todos levantam o escudo, forma como um casco de tartaruga. E aí, quando eu penso e vejo nisso, eu fico pensando, é importante a fé individual, mas isso que estamos fazendo aqui, a igreja está fazendo, mesmo não podendo estar dentro das quatro paredes, mas nós estamos nos estendendo uns aos outros e estamos como que erguendo esse casco tartaruga. E os dardos Aleluia. malignos não nos atingir. Nós estamos guardados pela fé. Olha o que eu vou dizer agora, a fé coletiva. A fé onde todos nós estamos nos posicionando, por mim, pelo meu irmão, né, pelo corpo de Cristo, né, por outras pessoas até, porque a igreja se levanta a favor daqueles que não conhecem Deus ainda, mas pensando, né, na família de Deus, todos juntos numa fé, é como se nós estivéssemos levantando aquele escudo e está criando uma proteção que nada pode invadir, nada pode comprometer nossa integridade. Há um livramento de Deus sendo operado por causa da fé. Isso nos lembra Hebreus 11, que fala de pela fé tanta coisa aconteceu. Então eu digo, né, nos dias atuais, pela fé, a igreja está se posicionando, está sendo protegida, está sendo resguardada, está mudando coisas através da oração, e assim vai, reticências. Que coisa tão tremenda é entendermos nossa posição, nosso lugar, como funcionamos como igreja. Eu acho que, diante do que eu estou te falando, seria até inspirador hoje você pegar a sua Bíblia e começar o livro de Efésios e comer o rolo todo. Às vezes a gente estuda só por versículo, né? Às vezes a gente é tão imediatista que a gente gosta de só pegar os versículos que a gente gosta. Mas eu acho interessante também a gente estudar a Bíblia por livro, porque tem um sentido, tem uma construção, tem um entendimento, tem um propósito, tem um alvo, quando o Espírito Santo inspirou alguém para escrever aquilo tão precioso. Eu te inspiraria, ler o livro de Efésios e ver como Deus pensou sobre a sua igreja ao mover Paulo a escrever aquilo, né? A nossa posição, o nosso andar e a nossa postura, ou a nosso posicionamento diante do inimigo e das circunstâncias ao nosso redor tem um poder muito grande. Então, eu declaro que você não vai ficar passivo, eu declaro que você não vai ficar feito uma esponja, absorvendo tudo que é notícia da televisão. Ei, eu tenho boa nova. Deus é contigo. O poder de Deus está ao nosso livramento vão acontecer. E o que dizer de tantas outras palavras, né? Deus tem anjos, Deus envia pessoas, né? Deus vai operar de mil e uma formas para nos livrar, nos auxiliar, nos suprir, nos socorrer, nos amar, nos animar, nos consolar, nos levantar no meio, né, de uma geração onde está acontecendo tanta coisa. E vamos ser guardados pelo poder de Deus. Eu queria falar de uma terceira coisa ainda ligada com a armadura, né? Eu falei da armadura me protege, depois eu falei que o escudo me protege num raio ao meu redor, depois os nossos escudos da fé, né? A fé dos santos, a fé dos eleitos, quando ativa, gera tipo um casco de tartaruga, um outro nível de proteção. E o que pensar ainda da última peça da armadura, que são os dardos que os soldados romanos tinham. Então, eles, através daquelas lanças, eles enviavam e eles criavam um campo de proteção ainda maior. A última peça da armadura, ou as últimas citadas, são mesmo os dardos. E Paulo diz assim, todo tipo de oração, orando em todo tempo. Então, além da armadura, além do escudo, o escudo coletivo, nós podemos entrar no campo da intercessão, de criar uma terceira redoma de proteção ao nosso redor. E eu creio que é o que tem caído de nós esses dias, o espírito de oração, o dia do jejum que tivemos. Eu creio que muitos estão sendo movidos, estão tocando isso,
Não se distrai, deixa isso cair pesadamente sobre sua vida e nós vamos ver coisas grandiosas, livramentos, intervenções da parte de Deus já estão acontecendo, né? Sobre sua casa, sua vida, sua igreja, sua cidade, sua família, nosso país, né? Nossas igrejas, o corpo de Cristo no Brasil e no mundo, nas nações, porque tem um povo orando e através da oração chegando no trono de Deus, como diz Lucas 18, e pedindo ao justo juiz. E ele está liberando e mudando circunstâncias na terra, porque tem um povo orando aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É bom demais essa vida de fé. Não podemos negligenciar. É isso mesmo. Bom demais, querido. Aleluia. Querido Maneco, como estudante de escatologia, que você é, na verdade, você é um grande mestre, né, de escatologia. Eu vejo, às vezes, as pessoas questionando sobre isso, né, sobre o que está acontecendo aí fora, se Deus está envolvido com essa pandemia, né, na questão de Deus ser o divulgador dela. O que é que você pode nos dizer, Maneco? Então, se a gente for para Lucas, né, eu várias vezes ensinei caráter de Deus. E quando a gente vai, aliás, o livro de Tiago é muito claro e eu acho que ele, num versículo, conseguiu deixar a coisa muito blindada. Que Deus, ele é o Pai das luzes, nele não há sombra nem variação. Então, Deus não é o autor do mal, né? Agora, quando vamos olhar na Bíblia, o homem, pela desobediência, ele abriu a porta, criou um caminho e colocou um tapete vermelho para o diabo fazer bagunças. Então, Deus está trabalhando com redenção e restauração, não com destruição. Se não fosse isso, né, a Bíblia mostra que o plano da redenção, que é um plano de restauração, foi muito caro. Deus enviou o seu filho. Então, será que Deus ia estar meio esquizofrênico? Fazer um trabalho muito alto e muito caro de enviar o filho para resgatar e, ao mesmo tempo, destruir? Então, nós precisamos entender com os óculos, com o entendimento de todo o conselho de Deus. E não é o autor do mal. O pecado e o diabo é o autor do mal. Agora, de um certo sentido, a humanidade tem, a gente vai ver na Bíblia alguns textos que são curiosos falar. Eu estou aqui com um copo d'água, já bebi um pouquinho, mas a Bíblia fala alguns textos de que é possível encher o cálice à medida do pecado. E um texto que se usa para evangelismo diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, existe isso individual, existe isso com respeito a nações, existe isso com respeito, né, a grupos. Então, a gente vai ver o próprio Deus, quando falou com Abraão, e falou profeticamente que a sua descendência se multiplicaria se referindo ao Egito, e que o cálice, né, do pecado daquele povo chegaria a um limite, e haveria um julgamento. Né? E quando a gente pensa em Deus como juiz, nós precisamos entender que um juiz, quando ele bate o martelo e ele sentencia, não se trata de uma ação dele, da pessoa dele. Um juiz, quando julga, ele julga por causa das obras do que fez algo. Então, se a gente pensar dessa forma coerente, a gente vai separando as coisas e vai entender que Deus nunca foi, nunca será o autor do mal. Então, o que foi o autor do mal? O homem, ele tem colhido algumas coisas por causa das suas próprias ações, por causa do próprio pecado, de coisas contra Deus. E nós sabemos, né, Jesus, de uma forma muito enfática, ele apontou coisas que aconteceriam no contexto da tribulação e que antecederiam
o período da tribulação. Né? Jesus ele fala algumas vezes, né, por pelo menos 2 textos, Lucas e um outro texto, de que nós precisávamos interpretar, que os homens interpretavam os tempos olhando para as nuvens, uma nuvem estava assim, o céu estava de tal cor, aí dizia, né, vai chover, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí ele disse, vocês têm que interpretar os tempos. Os tempos de quê? De uma programação que Deus tem para acontecimentos dos últimos dias. E eu diria que Deus não é o autor do coronavírus, né, dessas coisas, e eu diria que, em meio a isso, há um grande despertamento para descobrirmos a bondade de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus, e aí eu diria, o relógio de Deus. Né? Isso vai nos despertar aquilo que Jesus falou quando a palavra é semeada, né? E ele falou de 4 tipos de solo, e um dos solos era sufocado pelos espinhos. Eu creio que muita distração está caindo agora. E a condição da semente na boa terra começando a se tornar um pouco mais ativa. Por quê? Porque a palavra vem para nos dar uma consciência de eternidade. Mesmo que a palavra de Deus e a fé nos traga alguns benefícios aqui, eu não posso fugir do que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que a nossa fé não se limita a essa vida. A nossa fé, né, como eu chego num lugar que tem uma cortina e eu posso atravessar aquela cortina, a minha fé adentra a eternidade. A minha fé não deve ser para coisas dessa vida. A minha fé deve ter uma consciência de eternidade. Basta ir para Hebreus 11 e a gente vai ver que Moisés contemplava o invisível. Abraão contemplou uma cidade da qual Deus é arquiteto e construtor. Abraão teve uma revelação e um vislumbre do que só João teve em Apocalipse. Meu Deus, isso é fantástico. Então, essa vida de andar com Deus, de receber revelação de Deus, de ter um compromisso com Deus, de saber que Deus vai fazer grandes coisas aqui e vamos ver grandes milagres. Mas o alvo é aquilo que vai acontecer por adentrarmos aquele véu, aquela cortina que eu falei agora há pouco, e vamos acessar as coisas da eternidade. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos ver a fé nos ajudando aqui no nosso cotidiano, né, nas coisas do nosso dia a dia. Vamos ver milagres acontecendo, vamos ver intervenções de Deus, porque Deus é mesmo conosco. Né? Do mesmo jeito que Moisés passou 40 anos atravessando e Josué um período para conquistar a terra prometida, nós, como igreja, estamos aí numa jornada e Deus é fiel durante esse tempo de peregrinação. É o que Pedro diz, que nós devemos, nesse tempo que nos resta de peregrinação, né, nos posicionarmos em fé, em santidade, com essa vida conectada com Deus, né, não mais influenciados pela cultura, né, do nosso contexto local. A nossa cultura é celestial. Nós temos Aleluia! Rei da glória, nós temos uma dupla cidadania, né, diante dos homens, você tem aí sua identidade, brasileiro ou outro país. Mas você nasceu do Espírito, você nasceu do alto, e você tem que conhecer as coisas de cima, as coisas de Deus. E vamos andar na terra conscientes delas mais do que qualquer outra coisa. Era assim que Jesus vivia. Era assim que Paulo trazia esse entendimento. Era tão forte que a Bíblia diz que Paulo persuadia acerca do reino de Deus. Sabe, nós não estamos numa religião, nós estamos num reino. Você está no reino. Você está conectado ao Rei da Glória. A vida de fé nos conectou a algo acima de nós. E Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E o Espírito se move confirmando as coisas do reino. Muito bom, rapaz. Glória a Deus. Você poderia orar por nós, querido? Com certeza, um grande prazer.
Então, amados Aleluia. irmãos de Resende, que prazer poder estar juntos. Vamos tomar esse tempo orando aqui. Pai, eu te dou graças por essa igreja, por esses irmãos que permanecem firmes, permanecem com os olhos em Ti, na Tua palavra, recebendo as coisas que o Senhor tem em cada momento, em cada estação. Obrigado, Pai, pela graça do Senhor. Obrigado por Sua presença, consolando, assistindo. Eu declaro esse final de semana, Senhor, uma atmosfera celestial. Como aconteceu da Páscoa, em que o povo foi sair do Egito, Pai. Eu declaro por fora, no mundo, né, pessoas, mesmo estando atribuladas, nós vamos permanecer na paz e sendo assistidos por Ti. Pai, eu declaro como aconteceu na casa de Obed-Edom, a Tua presença lá. E por causa disso, tudo sendo abençoado, eu declaro milagres acontecendo, eu declaro provisão acontecendo, eu declaro mantimento se multiplicando. Amém. Eu, paz que excede todo entendimento. Pessoas vão experimentar, tentar se preocupar e não vão conseguir. Por que eu não me preocupo? Porque a paz que excede todo entendimento que vem de Ti montará guarda nos nossos corações. Obrigado, Pai, ver na fé. Eu declaro, Senhor, o espírito da fé nos meus irmãos de Resende e qualquer pessoa que esteja ouvindo, comendo dessa palavra, compartilhando desse pão. Pai, eu declaro uma consciência da armadura. Eu declaro, como Paulo disse para os irmãos de Éfeso, que mesmo vindo o dia mau, vamos permanecer inabaláveis. Obrigado por espiritual sobre o seu povo, Pai, onde nada vai nos abalar. Hebreus 12 diz que temos o reino inabalável dentro de nós. E isso vai se cumprir em nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós não vamos deixar medo, incredulidade penetrar nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Sim, sim. Nos blindar o espírito que está por trás do engano, Pai, das televisões, da mídia, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a Tua graça sobre o povo, sobre as crianças, sobre os mais idosos, sobre os homens, sobre as mulheres. E eu declaro, Pai, que essa igreja de Resende não vai recuar. Pelo contrário, ela vai ter tempo. Mais pessoas, Sim. mais provisão, mais milagres, mais verdade. E essa fé coletiva se tornando mais robusta, mais intensa e manifestando coisas que olhos ainda não viram. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Pai. Declaro graça sobre o pastor Leto, Pai, em nome de Jesus, sobre sua família, sobre sua liderança, o espírito de conselho, a graça do Senhor. Eu declaro o dom da fé operando na vida dele, os dons de poder, Pai, consolação vindo sobre ele, o poder de apacentar sobrenaturalmente vindo sobre ele. Em nome de Aleluia. Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado, viu? Em nome da Igreja de Resende, a gente agradece por essa prontidão e a gentileza que você sempre tem para conosco. Amém. E, bom de participar. Antes de liberar, eu quero dar esse muito obrigado, né? Amém. Bom demais. Valeu, querido. Em breve, presencialmente, viu? Em breve. Bom Forte demais. abraço. Graças a Deus. Shalom. Shalom. Glória a Deus, que bênção, gente. Maravilhoso. Anotei um monte de coisa aqui. Pelo amor de Deus. Que bom. Quem está no final de tarde abençoado. Eu sempre pego uma caneta e vou anotando coisas aqui que Deus tem falado. Fui muito edificado agora nesse momento, né? Pela vida de Manuel Dias. E peço que você continue orando por ele também. Esse homem que o Senhor tem levantado nesta nação. Para encerrar, querido, lembrando a você do nosso culto hoje à noite, 19h30, nosso culto online, né? Nossa super quinta, pelo canal do YouTube e pelo Instagram, tá bom? Vai lá, se conecta e compartilha com pessoas. E amanhã, nossa live com o nosso querido Carrombé. Amém? Às 17 horas também vai ser uma bênção.
Forte abraço, amo vocês e estou com saudade de vocês, querido. Em nome de Jesus, hein?